Opa, pessoal, e vamos para mais um react hoje, um react sobre uma obra que eu gosto pra caramba, acho muito engraçada, que é do canal Nerd Tech, já se inscrevendo nessa conta. Grand Blue é um dos mangás mais idiotas e engraçados que eu li. Faculdade é só tristeza. Não, brincando, eu li e assisti Grand Blue quando tava na faculdade, e eu nem lembro quando Grand Blue, eu não sei se eu tava no começo ou no final. Desculpa, eu já falei um trilhão de vezes, vou sempre repetir, que minha memória é muito ruim, então eu não lembro. Então vamos lá, ver um pouquinho esse vídeo aqui. Ah, eu não vi esse vídeo antes não, tá? Eu sou acostumado a fazer fake react. Até porque, né, eu não tô em live, nem porcaria nenhuma, então selecionar vídeos legais pra reagir é meio difícil, né? Café. Aí minha latinha nunca fica vazia, eu tô bebendo, não fica vazia. Bem, pessoal, hoje eu vim falar de Grand Blue, que deu vontade de falar Grand Blue porque eu tô lendo mangá dessa bagaça, é bom pra caramba! Uhul! Já faz tempo que eu não falo de comédia aqui no canal, a última vez que eu foi de Sem Canudo, que é outro mangá completamente sequelado e engraçado, e hoje eu vim falar dessa bodega. Cara, por incrível que pareça, a gente vê muito a escrita japonesa em dois tipos de obras: obras líricas e obras de comédia. Por incrível que pareça. Obras líricas, a gente pensa em obras que têm um tom mais poético, que tem um tom mais reflexivo. Esse tipo de obra japonesa, por lá a cultura lírica e poeta ser muito mais difundida que aqui, cara, você pega umas obras, putz grila, que te fazem chorar, te fazem. Um exemplo, pô, eu nunca, na minha vida, eu sempre tive problema com, eu já falei aqui, com o meu vídeo de Primal. Cara, você tem noção do que é você tá lendo uma obra e você ouvir, você tá ouvindo ao ler, algo puta brinca de sinestesia, então isso tem muito em obra japonesa. E comédia, porque como lá não tem, algo ruim, que lá não tem apelo ao sagrado. O pessoal chama lá, não tem sagrado, basicamente. Que é, um autor de comédia, quando ele quer, ele faz. Então ele não tem problema em usar religião, ele não tem problema em usar nada, porque lá eles têm essa liberdade muito grande. Lado positivo, você ganha obras que usam isso, que usa a irreverência, esse tipo de humor, muito maravilhoso. Está em obras simplesmente fora do padrão. E infelizmente você tem essas porcarias de Mushoku, tem essas porcarias que abusam disso por abusar. Não usam essa irreverência que é de alfinetar o sagrado como uma forma de criar humor, como uma forma de criar reflexão, ou apenas como uma ferramenta narrativa para contar essa história. Pô, tem um mangá onde pega Buda, Jesus, entendeu? Então você tem isso, é meio que por autor japonês, não existe sagrado. Ele tá mais preocupado em como eu uso o mundo e o que existe no mundo para contar minha história. Claro que eu tô falando isso que, então, isso é a base, não, gente, é assim, você compara grandezas com grandezas. Eu não tô falando que todo japonês, não tô falando que todo americano, não. Eu tô falando que se a gente pega a média global, pega a indústria americana e você pega a indústria japonesa, você percebe que não tem menos apelo ao sagrado que outro. Essa é a base. Eu tô falando que esse percentual é impossível de você dar. Não precisa dar um percentual. O quanto percentualmente o japonês médio escritor é irreverente ao sagrado, não, eu não sei dizer isso, eu nem tenho, acho que, a capacidade de dizer isso. Mas a média é muito perceptível. Então por isso que você tem muito mangá completamente sequelado. Porque os caras não têm medo. Eu vou fazer. E o pior de tudo, isso é bom pro autor que quer usar o irreverente, ou pro autor meio doido que quer fazer a porcaria de um mangá onde o cara isekaiya com um cachorro como um cachorro. E em vez dele, eu vou isekaiar um cara como um cachorro, pra usar isso como comédia, não, é só um fetiche. Então, lado bom e lado ruim. E lá nos Estados Unidos, mais pra cá, você tem muito apelo ao sagrado. Isso acontece o quê? Você tem um apelo ao sagrado, mas você também tem o não apelo ao sagrado. Então, tem certos santos que são muito batidos, certos outros santos que são intocáveis, basicamente, né? Então você acaba tendo esse tipo de versão. Aí você acaba tendo um purismo de um lado e um não purismo do outro, e acaba limitando a arte à sua utilidade, não na sua essência, que é a comunicação da alma humana. Que também é Falei bonito, né? Falei bonito. sequelado e engraçado. Esse aqui, inclusive, tem até mesmo anime. E hoje eu vou apresentar pra vocês Grand Blue, o mangá que todo mundo que está na faculdade deveria ler. Vai dar umas risadas e esquecer um pouquinho da faculdade. Em Grand Blue você acompanha a história do Iori. Ele vai para um clube de mergulho e ele vai participar dessas festividades e também das tarefas do clube de mergulho. A introdução do mangá, as páginas coloridas, o nome Grand Blue, dão a entender que vai ter muita relação com o mar, que vai ser um mangá focado em mergulho, já que ele vai trabalhar numa loja de mergulho, onde tem seu tio e suas primas, e entrando nesse clube ele também vai aproveitar para ir pra faculdade. Todo o início desse mangá parece um mangá sério sobre mergulho. Mas se eu te falar que a coisa que você menos vê nesse mangá é mergulho, que vocês vão achar? Isso daí, gente, acontece muito com humor. Tá bom, vamos lá. Sommelier de humor.
existe camadas de humor, certo, gente? E existe formas de humor, certo, gente? E o humor, ele é muito subjetivo, certo, gente? Então, como é que você faz uma ciência com algo que é extremamente intrínseco e objetivo, né? Eu tô colocando ciência como sistematização de conhecimento. Tem gente que, por exemplo, vê uma pessoa caindo e ri, e ri, e ri, e ri. Tem gente que vê uma pessoa caindo e só fica preocupado com a pessoa. Tem gente que, se vê uma pessoa que não gosta caindo, ri. Se vê uma pessoa que gosta caindo, ri. Tem gente que vê uma pessoa que não gosta caindo, ri. E por aí vai. Então tem muitas camadas. Então, como comédia e o senso de humor é muito pessoal, o que a maioria dos autores de comédia fazem é, eles pegam algo comum e eles remodelam a sua percepção. Que ao invés dele estar condicionado ao seu humor, à sua forma de humor, ele lhe ensina a como você achar graça no mangá. Então, o que acaba acontecendo é, ao invés de eu ter que adaptar o meu humor para você gostar, eu te ensino a como você rir de mim. Basicamente isso. Então, é por isso que nesse tipo de anime você tem o comum e o anticomum. Você tem o comum e o absurdo. Você tem o absurdo e o comum. Por isso que esse tipo de humor de choque e esse tipo de humor gráfico ele é tão usado, porque ele é a manifestação física, entre aspas, do humor. Então, é basicamente o autor tentando reescrever a sua percepção de humor pra te fazer rir. Pra você, tá triste? Você vai pegar o Granblue, vai ler e vai rir. Tá feliz? Vai pegar o Granblue e vai assistir. Isso acontece muito, gente, em stand-up. Porque você acha que muitos stand-ups, quando você vai ver, tem uma história, tem um tema, tem algo que, mesmo que o stand-up seja sobre assuntos aleatórios, você pegar o texto, né? Você transcreve o stand-up inteiro. E você pegar o texto, basicamente é uma história com início, meio, fim, consequências. Por quê? Para que você consiga pegar o maior leque de pessoas. Porque imagina se o seu mangá de humor só funciona se a pessoa estiver feliz. Pô, a melhor coisa de um mangá de humor, tá cansado, triste, pegar um mangá de humor e rir. Então, tá vendo a percepção? Então, por isso que ele parece uma coisa, mas é outra. E não apenas com o Granblue. Esse é um tropo muito comum em comédia em geral. Já, é claro, existem diversos momentos onde eles visitam Marte, tem painéis bonitos. Eu não sei se ele vai citar. Então, se o mangá de Granblue, ele é sobre subversão, então ele só pega o mar como uma tropo comum, tal. Então, por que Granblue, ele tem, de vez em quando, uma de sérios? Se ele só quer te fazer rir. Por que Granblue tem até mesmo drama de vez em quando? Por quê? Se o autor só quer te fazer rir com um bestial, porque do nada o mangá fica sério, porque do nada tem desenvolvimento de personagem. Se o personagem tá lá só pra te fazer rir, por que esse personagem precisa ser um bom personagem? Por que ele tem que ter uma camada a mais? Por quê? Não sei se ele vai falar disso, que pra mim, o meu humor, gente, ele é muito pueril. O meu humor é Chaves total, tá? O meu humor que eu gosto. Aquele humor que eu consigo identificar ele como não importa o que aconteça, eu vou rir disso. Que é um humor chave. Que é um humor bobo, que eu entendo, que eu antecipo e que eu rio. Então, o meu humor, ele não é lapidado e ele é um humor básico. Humor Chaves, humor Mr. Bean. Esse é o meu humor. Então, basicamente, os outros tipos de humor, eu tenho que aprender a gostar deles. E por eu ter que aprender a gostar deles, às vezes eu rio muito pouco com o Granblue, por incrível que pareça. Mas quando eu rio muito, porque eu percebo a genialidade do autor tentando me enganar pra me fazer rir. É aquele tipo de piada que você ri pouco, mas a piada é tão genial que você ri mais ao você refletir na piada do que a piada em si. Aquela piada que você fica, como é que é? Aí você entende a piada de verdade, aí você ri, às vezes ri de você, por não ter recebido, ri da piada, nossa, que piada genial, caraca. Tem várias camadas de como fazer uma pessoa rir. Mitos, focam como funciona, mergulho e toda a estratagema por trás, mas 90% do foco é em bebedeira, putaria e depressão. E assim que o Iori já chega, ele pensa, só vai ter menina bonitona e eu vou passar pela minha fase descolada, porque ele tá que nem o Kazuma lá no filme de Konosuba. É agora a minha vez e um monte de homem bombado pela... Por quê? Deixa eu explicar isso aqui por quê. No Japão você tem um problema que a indústria média é muito condicionada a uma imagem média do seu consumidor, que é, infelizmente, a desgraça do colegial. Por isso que tem tanta hora com colegial, por isso que tem obra que nem precisaria. Code Geass, acho que o exemplo mais caricatural é Code Geass. Uma obra que não precisa, que tem uma estética medieval, brincando assim, tem lá uma porcaria de uma escola. Então, como é que você foge disso? Se o público quer uma indução que é o que o público quer, porque a boa parte do público é colegial, mas acaba gerando também uma simbiose, que é o quê? A média do público. Então, o público colegial, quando cresce, quer ver coisa colegial. Seja porque antes era feito para eles, e agora eles estão com saudade daquela época e quer ficar revivendo essa época colegial.
né? É um clássico, né? Você sabe, né? Aspecto social, que é a inclinação que gera inclinação, que gera tal, bem complexo. Então, o autor fez isso para duas coisas. Chamar a atenção do colegial que tá indo para a faculdade, para gerar um choque, para gerar nas primeiras páginas o interesse e para pegar aquele cara que já tá na faculdade e pegar ele também. Essa estratégia não é inovadora, tá? Já falando aqui, não é inovadora, mas só citando ela aqui, que ela existe basicamente, que é como o autor precisa contornar um problema da indústria. Isso é muito comum em obras que querem pegar um modelo mais adulto. Um exemplo muito bobo, duas obras que não tem nada a ver com comédia, que isso acontece pra caramba, que é o novato entrando na empresa. Já percebeu isso? O novato entrando na empresa? E por que esse arquétipo funciona? O arquétipo do quem sabe pouco e do quem sabe muito. Funciona tão bem. E porque ele é sempre colocado como estagiário, que está entrando na empresa agora, porque ele pega um aspecto bem grande da mídia japonesa, que é aquele indivíduo que está no ensino médio, quer ver como é que é a vida adulta, e aquele cara que está transicionando da vida adulta, aquele cara que está na vida adulta e está vivendo isso, e aquele cara que já passou por isso. Então isso acontece muito. Duas obras que fazem isso, que eu vou usar que não tem nada a ver, até mesmo com comédia, que é A Petica da Firma, aquela lá, A Petica da Firma, e aquela do Senpai Verde, que é um cara grandão e a menina baixinha. Adivinha quais são os dois tropos usados nele? Exato, estagiário. E isso é a base para você fugir desse clichê de colegial, tá bom? Ou, clichê, ou você se junta, ou você tem que saber lidar com ele. Adão com a rola de... E por que isso é importante para esse autor? Porque esse autor, ele é muito consciente no mangá dele. Por quê? Me diga qual é a diferença de uma pessoa que fala que o céu é azul porque a banana é amarela, ou que o céu é azul por causa da refração. Me diz, o final, a ação final quer dizer que o céu é azul? É a mesma? Então, eles estão certos? Não, não estão certos da mesma forma. Então, existem autores que só seguem a maré. Vê que diz coisa. Vou ler aqui um monte de mangá que tá falando sobre vida adulta, falando sobre universidade, falando sobre empresa, e eles fazem isso. Eu vou seguir isso. Mas você fazer o que todo mundo faz não quer dizer que você entendeu o porquê todo mundo está fazendo. E aqui entra a genialidade de Granblue no seu humor e como o autor, ele sabe o que ele está fazendo. Porque ele não só é um bom humorista, como ele é um bom mangaka em si. Ele não é nichado. de fora. Eu quero voltar pra casa, sendo bem sincero. E daqui em diante as coisas só ficam mais loucas, pois ele tenta participar desse clube a todo custo, só que todo mundo só... É um Konosuba que deu bom, tá? Basicamente, acho que se eu fosse... ler o que me venderam de Konosuba, vai ler ou assistir Granblue. Realmente... O autor, ele sabe fazer comédia, sabe fazer... Ai, caraca, quase que eu jogo pra frente que eu quero falar. Porque eu não sei se ele vai falar sobre isso. bebe e faz merda o tempo todo. E ele acaba entrando na onda dessa galera e vira um alcoólatra e só fica peladão. Sério, todo capítulo eu acho que todo mundo fica pelado. Eu não tô nem zoando. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. A prima dele, que na cabeça dele era mais madura e mais fofa, tipo, essas coisas ela realmente é. Mas ela também é uma ciscão do caramba. Pessoal que parece muito responsável e sábio, eles enchem a cara e ficam pelados com a rola de fora, eu já falei isso. Até a outra prima dele, que já não vê o Iori há um tempinho, que pensa, putz, já faz um tempo que eu não vejo o Iori. Prima dele? Caraca, eu não lembro disso quando eu li. Não. Prima? Prima mesmo? É família mesmo? Foda-se. Sério? De que grau? Porque agora eu fiquei com medo, porque eu não lembro dela ser prima. Cara, é que eu acho que a tradução que eu li devia estar ruim, pô. Eu lembro dela ser só amiga de infância, mas não tem nenhum parentesco de sangue. Aí, deu ruim. Como é que ele vai... Oh, my God! E pior que depois disso, toda a situação onde eles se encontram é completamente constrangedora e parecendo um puta de um pervertido do caramba. Porque ou ele tá bêbado, ou coloca numa situação que ele parece um idiota. Geralmente pelado. Esse mangá tem muita nudez. Mas se você for pensando que só vai ver fanservice com mulher, você tá muito enganado. Aí, pegou. Eu não sei se ele vai aprofundar. Mas é aí que o autor desse mangá, ele é um bom mangaka. Qual é a característica de um bom mangaka quando ele vai querer fazer humor e de um mangaka medíocre quando você vai fazer humor? Vamos lá. Pensa assim na sua cabeça cenas. O autor, ele não sabe como prosseguir com um anime de drama. Aí ele vai lá e coloca humor pra fugir do drama. Ou o autor, ele sabe fazer um drama, mas ele quer subverter, aí ele coloca humor pra subverter o drama. Vamos dar um exemplo mais caricatural ainda? Eu percebo que eu fico falando muito mais caricatural. É porque a forma de argumentar na internet é meio diferente. E se você não é caricatural, você não pega exemplos que a pessoa conhece, a pessoa não faz o link, né? É o abismo dos saberes. Mas, basicamente, eu tenho certeza que você já pegou algum anime onde a comédia era maravilhosa, brilhante. Você ria muito. Foi o filho da mãe do autor querer, nos últimos 3 episódios da saga, colocar drama que descarrega igual uma abestada, igual um idiota. E a obra simplesmente é estragada. Eu tenho certeza que você já viu algum anime onde, caraca, quando o anime tá tentando fazer rir, ele consegue. Quando ele tá tentando me emocionar, ele não consegue. Por quê?
Eu acabei de falar abismos dos saberes. Não quer dizer que você sabe contar uma boa piada, que você é um bom diretor de cinema, certo? Mesma coisa, não quer dizer que você é um bom mangaka de comédia, que você vai saber fazer uma boa drama. E esse autor, ele é um bom mangaka, ele é um mangaka completo. Então, ele sabe fazer drama e ele sabe fazer comédia. Então, ele junta esses dois. E por que ele tá falando disso tudo de nudez? Porque ele sabe, por que eu não falei que ele é consciente? Porque ele sabe que, ao ele colocar nudez feminina, chama um tipo de público. Público safado, vamos dizer assim. Então ele usa para chamar isso, só que ele usa você como parte da piada. Então ele vai lá, usa, opa, ela tá ficando pelada, ela tá ficando nua. E vai subverte colocando um homem pelado. Tá vendo como é que funciona o humor? Onde ele te condiciona uma coisa, depois ele subverte essa condição, que é o humor de choque, o humor de link, o humor de surpresa, que o pessoal chama, que é basicamente o humor de você tá andando e ver alguém caindo e você tem aquela vontade de rir, porque o normal é a pessoa andar normal. Quando a pessoa cai e você tá olhando pra ela e você pensa, peraí, ela não era pra ela cair. Aí vem o riso involuntário. O famoso riso de rir de nervoso, riso involuntário. É isso que o autor faz. Então ele é muito consciente. Então ele sabe que se eu fizer isso, isso acontece. Aí ele sabe que isso vai acontecer e ele subverte. Então ele não tá só colocando coisas espalhafatosas, tentando fazer humor por humor. Tem lá todo o controle pra ele ter o controle do mangá dele. Você tá, porque eu acho que você vê muito mais corpo masculino nesse mangá do que de mulher. Eu acabei de falar, ó como ele é genial. Nesse sentido, tá aqui, a mulher, onde ela tá escondida? Onde tá aqui as expressões? Claro que isso que eu tô falando, pra quem lê, é muito na cara. Porque a forma que ele faz é muito espalhafatosa. Então, nessa espalhafatosa aqui que ele faz, é muito. Mas, narrativamente, o quanto isso é importante pra história e o quanto isso está te impactando pra você sempre estar renovando o seu humor e você não cair num ônus comum, você não percebe. Narrativamente. Você ver uma cara mega caricatural e rir dessa cara de idiota é muito fácil, mas você entender o porquê dessa cena tá aqui, o quão importante ela é narrativamente pra história e pro humor da série, isso não é tão comum. As pessoas não entendem tanto. O quão importante é? O quão importante é ela tá com uma cara normal e tá todo mundo com a cara de abestado. Percebeu o ponto? Mulher. E tem mulher pra caramba, mas o mangá gosta de zoar com a tua cara. Tomar no cu não quer. Perfeito. Ele gosta. Eu não acabei de falar isso. Ai, vamos fazer uma análise certinha? Eu acabei de falar que o autor te coloca na piada. Você é um personagem no mangá, então ele tá lhe zoando junto com a piada. Esse é um dos pontos. Ai, eu até concordei com o que aquela disse. Malditos, malditos, malditos. A trama não fica só nesses primeiros personagens que são aparentados no primeiro volume, porque vai aparecendo muito mais. Por causa do Iori que fica pelado e bêbado na frente da faculdade, quem não? Pra arranjar um jeito de voltar pra casa ele tinha que recrutar mais membros e ele acaba recrutando um outro membro pro grupo, o Kohei. E não é o Horikoshi, é o Kohei Mamura, que é simplesmente um... Por quê? Vamos lá. Eu tenho certeza que você já viu aquele tipo de história daquelas meninas fofinhas que tem uma voz grossona. Esse anime, isso é muito engraçado. Existem tipos e tipos de comédia e depende muito da estrutura. Aqui é um mangá com uma história de comédia, onde o foco é na comédia. Então, Lê, o que isso tem a ver, pô? O que isso tem a ver? É simples. Tem uma historiazinha que conecta a comédia. Só. Esse é o diferencial. Mas o que isso significa? O que significa? Significa que o autor quer lhe fazer rir, mas ele quer que mantenha a sequência lógica. Ele quer que vai ter uns 20 capítulos só de comédia, sem história nenhuma. Mas quando vier uma historiazinha, você não fica historiazinha chata de novo. Não. A historiazinha é importante pra comédia. Então você vincula a história à comédia. Meio óbvio, né? Mas tem muita obra que não só não percebe isso, como tem muita obra que usa isso. Obras episódicas. Obras onde apenas o humor é humor pelo humor. Tá vendo? E não tem nenhum problema. É o foco da obra. Só que aqui não é humor pelo humor. É humor para que a história e os personagens aconteçam. O personagem, você já percebeu que já teve uma mudança. Ele acabou de falar que o personagem virou um beberrão. Então você já tem aí um aspecto psicológico. Ele entra com a mentalidade. Ele entra, tem o choque, não se adapta, quer ir embora e depois vai começar a gostar dessa vida. Mas não é uma vida tão legal. Então ele acaba apenas sendo um medíocre quando ele entra e um medíocre quando ele tá dentro. Então ele acaba tendo que se desenvolver. Por isso que vem a história e de vez em quando a história acalma pra ir desenvolvendo ele. Eu nem vejo esse mangá terminando com ele sendo um bom personagem. Só ele entrando diferente, onde ele vendo valores onde ele não via. E é o que basicamente tá acontecendo em aquela saga grande. Um cara considerado bem bonito, mas ele é o maior otaku já feito na face da Terra. E ele é o pior estigma de otaku possível. Já percebeu o ponto? Você vê um otaku, que lá no Japão é diferente daqui. Otaku lá é quase um xingamento. É basicamente um viciado. Otaku tem esse quê de viciado, né? Pior do que nerdola, pra você ter noção, que já é ressignificado essa palavra. É pior. É um vici. É alguém que ele tem um hobby que afeta
todos os aspectos da vida dele. Afeta, não engloba, aí afeta. Ele vai sofrer por causa do hobby dele e nada tira esse hobby. Basicamente, qual é a percepção que você tem de um otaku? Um cara nojento, basicamente lá no Japão. O autor vai lá, coloca um cara bonito para ser otaku, para dar essa dissonância. Se lembra do começo? Dá dissonância de novo. E ainda, ele sabe que tá dando essa dissonância. Ele tá colocando um cara repulsivo num rosto bonito. E ele usa isso para fazer comédia. Tanto essa comédia de choque, quanto ele sabe que esse cara tá errado. Eu não vou tratar ele como certo nunca. E é por isso que ele vai sofrer. Aí você junta dois tipos de humor, que é ver o bonitão sofrendo e ver alguém ruim sofrendo. Mas ainda é um bom personagem. Porque ele tá lá pra fazer uma coisa e tudo que ele faz tá condicionado à história. Então ele é um personagem bonitão sofrendo, errado sofrendo. Mas ainda é um bom personagem porque ele tem mais camadas. Ou seja, aquilo que eu falei. Como ele ainda é um personagem, ainda tem a história dele pra andar. Então ele pode continuar sendo esse safado que ele é. Mas ele ainda é um personagem com múltiplas camadas que torna ele um bom personagem. Do ponto de vista japonês. Porque eu sei que aqui no ocidente muita gente usa otaku pra Né? Desculpa. só falar, tipo, eu gosto de anime, eu sou otaku. Mas não, otaku lá no Japão é um fracassado, é um maluco completamente pervertido, obcecado por animes. Correi prefere mais garotas 2D do que garotas de verdade. Pra você ver o nível. Mas aí tem um porém. Eu corri com essas meninas do fundamental. Graças a Deus tô certo. Sim, ele é uma merda de um lolicon. Mas eu amo o Correio lá no fundo. Ele pode ser um lolicon desgraçado, mas ele é engraçado pra caramba. E ele se ferra a cada 5 segundos nesse mangá. Isso é espetacular. Toda hora ele se ferra quando tenta fazer alguma merda de lolicon. Isso aqui é incrível. Não é tipo, rola muita cena de taradice no mangá. Não, não rola, sendo bem sincero. Mas o Correio simplesmente Deixa eu ler aqui. fazer alguma merda de lolicon. Isso aqui é incrível. Não é tipo, rola Isso mesmo, isso mesmo. É porque o que acontece, gente? Cara, que isso é muito complexo pra eu bater aqui, mas Pedro gosta de criança. Criança. Real. Criança real. Lolicon gosta de loli. 2D. Ele é como se ele fosse um... É meio ruim falar isso, então me desculpe, mas é a única forma que na minha cabecinha é um 2D sexual, sabe? Ele condicionou o cérebro dele a ver o 2D como de uma maneira única e exclusivamente sexual. Eu já não falei que otaku é um vício. Ele só consegue sentir tesão por bonecos 2D. Então isso não vai escalar para ele sentir tesão por uma criança. Não, ele literalmente não consegue ter tesão por mulheres reais. Ele só tem tesão pelo ânima dele, né? Pesquisa um pouquinho o que é ânima. Basicamente, a percepção a ânima dele, não vem de animação, é ânima mesmo, um fator psicológico de análise lá, você sabe, se você pegar para estudar, você vai saber isso. Então, por isso que não é exatamente ser igual o Rudeus. O Rudeus, ele... Infelizmente, eu não vou reclamar de novo do Rudeus. Porque, a percepção do Rudeus no mundo é de mundo real. Ele tá sentindo atração por uma menina real. O cara já tá falando, ele sente atração por garota 2D. É 2D. Mesmo que a gente esteja vendo 2D, ele no mundo, no universo dele, ele vê as pessoas como 3D e a garota no celular como 2D. Então ele sente atração por 2D. Visto, reflexo do vício dele. Tanto que isso é trabalhado no mangá e na completa antipatia dele, que é também usado para gerar, porque tem um monte de mulher dando em cima dele, mas ele não vê, ele só vê 2D, ele é apaixonado por 2D. Esse é o ponto, tá bom? Por isso que não é exatamente o Deus, e você não precisa ficar tão, oh meu Deus, não. E pior, isso é visto como errado, como estranho, como repulsivo, e ele recebe as verdadeiras consequências disso. E não é o tipo, o mundo não passa pano para as ações dele, ele apanha mesmo. Na verdade, todo mundo que é tarado lá, apanha. muita cena de taradice no mangá. Não, não rola, sendo bem sincero. Mas o Koei é simplesmente aquele cara que prefere 2D e fala, não, 2D, 3D. Não vem com essa, não. Ele é completamente obcecado. Tipo, isso acha um personagem muito engraçado. Sério, ele é o estereótipo. E como o anime, ele é de comédia, você aceita muito mais. O Rudeus, o Mushoku, ele tenta ser sério, tenta ser reflexivo. Ele coloca aspectos da vida real. Então você consegue comprar muito mais esse dragão imaginário, que é essa visão de loli, do que qualquer outra coisa, porque é humor. Entendeu? O ponto do fetiche, basicamente. Tipo, mais claro. Só é diferente, tá, gente? A percepção é diferente, é um universo de diferença, tá? Só em ser comédia já é diferente, mas a forma que o autor trata é completamente diferente. Desde o quanto ele sofre, de como ele sofre, do porquê ele sofre. Então, se você vier com uma argumentação no futuro, você só vai estar sendo antiético e nojento, que é, você fala mal do Rudeus porque ele é pedo. Mas olha esse personagem pedo aqui de Glamblue que você tá elogiando. Não é isso em nenhum grau do universo ficcional. Não é, tá bom? E você falar isso é, você não ter senso crítico. 2, você não ter consumido a obra. Nem a sua obra de direito você deve ter consumido pra falar uma merda dessa. De otaku na internet, por isso que ele é tão incrível. Eu sei de muitas
muitas coisas. Muitas coisas. Uma personagem que acaba se juntando ao elenco logo em seguida é a Azusa, que é simplesmente a Best Girl. Eu amo a Azusa, não tem como não adorar ela. Ela é simplesmente uma mulher mais velha, linda pra caramba, completamente voluptuosa, bêbada, entra na Gandai com... Doida. Ela é pra ser sabe por que ela tá aqui? Porque ela é o homem, sabe? O arquétipo de mulher macho, maria macho. É ela basicamente. Tanto que está tanta personalidade dela que ela corta pros dois lados, filho. O espaço é vapo. Que é aquele pensamento masculino de quem ignora buraco é a prefeitura e ela passa pra tudo. E essa é uma das piadas. E por que tem isso? Eu não sei se ele vai falar, mas vamos lá. Os homens ficam pelados a cada 5 segundos também. Só que as meninas acabam controlando. Se você tá achando que você vai ver mais coisa do que devia, você não vai. Infelizmente as outras meninas não deixam. Mas ela ainda assim entra na Gandai com os homens e faz tanta merda quanto eles. E olha só, tem um momento que ela literalmente pensa que o Yori tá querendo ficar com o rei. E essa mulher começa a chipar os dois. Ela realmente acha que o Yori corta pros dois lados. Vamos lá. 2 pontos pra zoar os personagens. Porque nesse ponto da história, quando você tá lendo, você acaba inconscientemente ou conscientemente shippando ela com os outros personagens. E o filho da puta do autor sabia. Então que ele sabe, opa, nesse momento da história, eu acho que o pessoal começou a waifuzar. Seja porque ele tem a reação do público lá no Japão, tem carta, tem feedback, ele percebeu, opa, o pessoal começou a shippar ela com os outros personagens. Eu vou fazer de novo esse pessoal fazer parte da piada. Aí ela é representação dos shippadores que estão shippando ela. Ai, cara, é muito engraçado, velho. Eu não ri, mas eu acho genial. Ah não, eu corto também. Sério, essa personagem é uma das mais engraçadas do mangá. Ela faz tanta merda, mas tanta merda. Eu gargalhei uma vez no ônibus indo pra faculdade lendo essa bodega. Eu não tanco essa mulher, adoro ela por causa disso. Outra que acaba entrando no elenco, além desses outros personagens. Ah, eu gostaria de ter um humor melhor, viu? Como o meu humor, o pessoal chama que é um humor meio infantil, chato e tal. Então, o que significa? Não quer dizer que eu não vejo graça em um humor espalhafatoso. Não, eu vejo graça. Mas tem um humor mega espalhafatoso, o meu máximo vai ser legal. KKK. Aí você vê um humor tipo Chaves, ou humor de ironia, ou humor de impressão, humor de complementação. Aí eu tô lá tendo que me tampar minha boca pra não rir e engasgar, né? Pra você ter noção. Então é assim que as coisas funcionam. É a intensidade dos humores, basicamente. Dos humores, não dos humores. É a Aina, carinhosamente apelidada de Perua. Muito feio. Não tô nem zoando. Ela é uma garota um pouquinho mais fechada, que acaba usando uma maquiagem muito mais forte do que deveria. Não só pra chamar atenção, mas porque ela se sente mais confiante dessa forma. Ela não é muito confiante na versão normal dela. Se bem que ela é bem mais bonita na versão normal. Mesmo que tenha uma histeria enorme envolvendo seus seios, porque ela, do grupo, vamos dizer que é a mais desprovida. 10 pontinhos no capricho, que delícia! Você vai também ter a outra prima do Yori, que é a Siscon, a Nanaka. Você vai ter os dois bombados idiota, que é o Shinji e o Ryujiro. Esse mangá é muito idiota, Tem uns outros personagens que são apresentados com o tempo, mas eu foquei nesses aqui que são os mais importantes, pelo menos na primeira temporada. E dando esse contexto todo, como eu falei, é um mangá que foca na loja de mergulho, mas que 90% a gente tá vendo eles enchendo a cara, tendo depressão por causa das matérias. Pô, ele não vai falar dos momentos de drama, não, pô. Sinceramente, maluquice por maluquice, tem um trilhão de mangás que fazem isso. É de verdade, tem um trilhão de mangás que fazem isso, maluquice por maluquice. Mas eu acabei de falar que é um bom mangaka, então ele consegue fazer algo que não é tão comum, que é conseguir juntar os momentos de drama e de desenvolvimento de personagens com humor. Sabe que não vai falar disso, não? Sério, professor corno e muita desilusão amorosa, por assim dizer. Sério, a única coisa que o Yori quer é perder o cabaço. Ele tenta de verdade, mas toda vez alguma merda. E aí que tá, Grand Blue é muito engraçado, assim como eu tinha falado de Senkanojo, porque ele é um mangá completamente sequelado e o timing dele é muito bom. Eu sei que o humor é relativo e vai de cada um, mas pra mim isso funciona demais. Ai meu Deus, eu ganhei um presente, o que isso aqui é? Vamos lá, deixa eu de novo complexar aqui. Ah, humor é subjetivo, sim. Então o que seria uma boa obra de humor? Uma boa obra que consegue se traduzir por maior número de pessoas, que é basicamente o porquê o humor de Grand Blue é bom. Porque você fazer um humor que apenas uma pessoa ri, é um humor meio egoísta, não é? E tá errado? Não. Mas então eu poderia falar que quando você tenta fazer uma obra que quer alcançar o maior número de pessoas, uma boa obra de humor é o que alcança o maior número de pessoas possível, porque como o humor é muito subjetivo e pessoal de cada pessoa e ainda é algo que se transforma o tempo todo, não é igual narrativa, não é igual ação, comédia, ação, drama, romance, que são coisas mais estáticas, o que muda muito mais a percepção social do que a pessoa, o indivíduo em si. O humor tem essa característica. Então, por isso que mesmo que você possa passar por Grand Blue, não ri tanto, igual eu, mas você vai ver a qualidade lá. E eu acho que um dos motivos é porque a história por trás é, no mínimo, bem feita. Não sei se ele vai falar. Esse é o nível de sequeladice desse mangá. Sequeladice é foda, inventei uma palavra. E é muito bom ver tudo isso. É um mangá completamente idiota.
E ainda por cima tá tendo o rumor de segunda temporada, depois de tantos anos, finalmente uma segunda temporada, Também, pelo que né? tudo indica. 5 anos? E eu espero que seja anunciado, que esse mangá é engraçado pra caramba. Eu dei uma boa resumida nos personagens e no plot inicial. Gente, vocês não têm noção, isso aqui é muito idiota. E isso é positivo. O cara vai nadar com a prima dele, e aí quando ela pergunta o que ela achou da vista, o cara fala, nossa, realmente, você tem uma bela bunda. O Yori também pede pra continuar virgem, não é à toa não, ele é um idiota. Ironicamente, tem 3 minas na cola desse corno. Claro que você vai ter uns momentos emocionantes no meio, só que uma coisa que eu devo elogiar em Granblue nesses momentos mais emocionantes, que desenvolve algum personagem, é que eles são bons. Como foi, esse mangá tem time. Quando você para o capítulo, a transição é tão perfeita e tão suave, que você não sente que, ah não, o mangá tá se levando a sério demais. Não, tem time, faz sentido. Aí ele falou, amém. Achei que ele não ia falar, pô. Porque acontece muito de obra, tipo, aconteceu com Baki, aconteceu com um monte de obra, que ele tem uma camada, que é a camada que eu gosto de chamar de camada estética, que é aquela que todo mundo vê. E tem a camada de trás, que é a camada que faz a camada estética funcionar. Por que a obra tem esse momento de história? Porque o momento de drama, você não fala, ah, meu Deus, por que ele acabou de falar? Porque o autor sabe. O autor, ele poderia simplesmente ir pra Lua, pra Nárnia, igual um Gintama da vida. Gintama da vida é sacanagem, né? Eu não vou falar de uma obra que eu não consumi toda, né? Sacanagem. Então não é um bom exemplo. Igual aquele anime lá do Shihiro, alguma coisa assim. Foi mal, gente. A minha memória foi pra casa do caramba. Eu tô com um anime das bolotinhas lá, das menininhas de colegial que tem um voz de homem. Desculpe. Então, o que acontece quando o seu humor, ele só vai pra cima? É disso. Chega um ponto que você bate no teto. Então, o autor sabe que se meu mangá é retardado, o humor é retardado. O que acontece se eu só ir nível retardado? Acontece igual acontece, por exemplo, com Boku no Hero. Quando você abusa de um recurso, as pessoas começam a ser resistentes. E toda hora você vai ter que ficar renovando a roda. O autor ficaria refém, não da história que ele quer construir, que ele quer contar, ou do humor que ele quer passar. Em vez de eu ter, vamos lá, eu quero ter um humor que ele vai de 0 a 100. Só que o que acontece? Ele vai de 0 a 100, vai de 0 a 100, só que eu chego ao ponto que eu começo a ficar resistente. Eu começo a entender o humor do mangá e começo a não me surpreender. O mangá começa a ficar o quê? Previsível. E não é nem só previsível, talvez ele te surpreenda, mas não vai ser igual ao primeiro humor. Não vai ser igual à primeira surpresa. Você começa a ficar resistente ao humor. Porque o tipo de humor Chaves, que é o humor de antecipação, ele tem uma característica de que às vezes você ri porque te surpreendeu e às vezes você ri porque você sabia o que ia acontecer. Se até Chaves tem essa fórmula e ele renova essa fórmula, tanto que às vezes que eu mais vi os meus amigos ou pessoas familiares rindo de Chaves é quando tinha a piada comum e essa piada comum foi subvertida. Ou, por exemplo, tem uma cena lá que o pessoal achou que ia bater no seu barriga e não bateu no seu barriga. E o seu barriga falou, poxa, tá faltando alguma coisa aqui. O que aconteceu? Tá faltando alguma coisa não tá certa. Aí do nada ele apanha, do nada de novo. Por que isso acontece? Isso se chama reset de percepção de humor, ou reset de humor. Que pega você lá em cima, achando que tá entendendo tudo, e joga você de novo para baixo da pirâmide. Resetar a sua percepção da obra. É como se a obra resetasse. É como se o humor resetasse. É como se a sua percepção da obra resetasse. Para que ela não entre no seu modo comum. Porque esse tipo de humor, ele quer meio que... É sinapse, que é o quê? Surpresa, surpresa, surpresa. Chega um ponto que você fica resistente à surpresa. O que ele faz? Reseta. E o que ele faz? Arco dramático. Você para de ver um mangá como um mangá de comédia e começa a ir pro arco dramático. Porque você acha que Boku no Hero tem isso de novo, citando de novo Boku no Hero, que é arco mega arco mais parado. Arco mega arco parado. Exatamente para isso. Para não parecer que o mangá tá indo pra cima o tempo todo. Porque se ele passar e ir pra cima o tempo todo, você não vai conseguir surpreender. Se o mangá parece... One Piece tem muito isso. Várias e várias sagas de One Piece são muito chatas no começo, mas o final é tão incrível, é tão catártico, que você esquece daquele momento chato lá no começo. E é isso que o autor faz. Só que na versão comédia. Para ele não ter que apelar demais, que é isso que o autor não quer, ele não quer apelar. Ele não coloca um monte de mulher pelada. Ele coloca homem. Por quê? Pra subverter. Porque ele não quer apelar pra mulher pelada. Ele não quer apelar pro humor extremamente grotesco. Ele só quer fazer um humor grotesco. Ele tem o limite de apelação dele. Tanto que você percebe esse limite até onde a obra vai. E para ele continuar te surpreendendo nesse limite que ele tem dentro da história dele, ele faz esses resets. Por isso que muitas obras de humor têm esse momento de drama. Só que é aí que vem a diferença. O autor sabe fazer drama. Ele sabe conectar os personagens. Ele sabe usar o humor para chegar na drama. Ele sabe usar a drama para continuar o humor. Esse é um dos motivos que muito mangá 100% focado em comédia não tem drama. E é por isso que a maioria desses mangá é extremamente espalhafatoso. Para eles poderem ir pra Lua, ir pra Nárnia, explodir terra, se precisar explodir terra. Dr. Slump tem muito isso. Pô. Dr. Slump, a área ele fura o sol sai. A área ele dá um pulo que faz a terra bater em Júpiter. A área ele bate e quebra. Só que aí, como ela é o mangá, é curto, e 2, ele vai pra onde o autor quiser.
ao ponto que a Arya, ele tá lá, pô, cara, eu quero fazer um suco. Eu não lembro se é exatamente isso, então me perdoa aí. Quero fazer um suco. Aí ela pega lá, vamos fazer um suco de realidade. Ela pega a página do próprio mangá, dobra a página do próprio mangá e bota pra bater. Olha que loucura. Entra por aí. Então, é nisso que eu mais gosto em Granblue. Que ele consegue ir desse tom de espalhafatoso pra sério e não se perder. Porque o autor tá usando da forma certa e ele sabe fazer. Se o autor não soubesse, eu, pelo menos assim, no mundo ficcional, me perdoe. Se o autor não soubesse fazer drama, ele pegaria o humor desse mangá e jogaria para as alturas. Ia ter gente explodindo, igual aquele mangá lá da Anja matando o menino, ia ser basicamente isso daí. Não ia ter drama nenhum, porque ia estar tudo condicionado a ser maluco. Se encaixa, não te perturba de jeito nenhum, e depois já volta a ser idiota, porque a Azusa fez alguma merda. E antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero... Ah, e outro legal que o autor faz isso, ele não faz isso em sagas. Ele não faz isso em sagas e isso é muito bom, pô. Antes eu achava que o certo era se fazer em sagas, esse autor... Não, pra ele não ter que os momentos finais de saga serem muito dramáticos, para ele não... Ele vai escalando. É como um morde-a-sopra. O autor fica fazendo morde-a-sopra. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. E porque isso é bom, não faz você se acostumar. Você não fica, agora vai vir o draminha no final da saga. Não, o drama pode vir em qualquer momento e pode ser quebrado a qualquer momento. Como o humor dele é de surpresa e subversão, isso é muito importante para a história dele. Para ele continuar levando o humor, dominando o humor. Quero só mostrar uns trechinhos pra vocês de alguns dos momentos que eu mais ri do mangá. Não vou mostrar todos, obviamente, esse mangá é enorme. Mas só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando de quão idiota é esse mangá. E vocês deveriam... Não, eu não vou não, tá? Eu tenho uma coisinha aqui, eu não sei se ele... Batalha! Gente, é isso que eu tenho pra falar de Granblue. É uma recomendação minha, um mangá completamente... Tem muito mais cena idiota, engraçada. Como eu falei, também tem uns momentos bem emocionantes no meio. Com umas cenas com desenvolvimento realmente legal. Um dos mais... Entendeu? Resumindo, ele vai resumir aqui, resumo. Eu não gargalho de rir de Granblue. Eu gargalho muito mais de rir com Chaves e Mr. Bean do que Granblue. Meu humor, ele é esse humor mais inofensivo, mas não quer dizer que o meu humor, ele é do humor mais inofensivo, que eu não vejo graça no humor mais ácido, no humor mais espalhafatoso, no humor mais apocalíptico. Não. Mesmo que esse tipo de humor não me faça explodir de rir, eu tenho os meus momentos de riso e eu consigo valorizar uma boa história e um bom autor, mesmo que não seja exatamente feito pra mim, tá bom? Esse é o ponto pra você ter noção. Então, mesmo que o meu humor pessoal seja mais inofensivo, isso não me cega, não cega a minha capacidade de ver um bom humor sendo feito e rir pra caramba também, mesmo que não na mesma essência. mais legais, na minha opinião, é o momento da Shiza com a mãe dela. É realmente um momento bem bonitinho, até porque elas não têm uma relação muito boa. E o capítulo traz isso de uma forma bem natural. Até falar de Granblue, é uma recomendação minha, um mangá completamente idiota e sequelado. Espero que vocês gostem, vão ler de verdade. Também tem o anime é bom. Veja a primeira temporada do anime e vamos torcer pros rumores que a segunda temporada vai lançar sejam reais. Agradecimento especial aos membros, os membros são foda demais. Se puder se torne membro que vai me ajudar muito. Eu me despeço de vocês, falou e não enche a cara na faculdade, vai por mim, isso não é legal. Aí eu também tava lendo, aí, como eu falei que eu tava lendo na faculdade. O meu único problema com mangá de comédia é que, infelizmente, eu dou muito mais valor a anime de comédia do que mangá. Aí eu acabo sendo muito mais chato com mangá de comédia do que eu deveria ser. Não vou mentir que foi isso que me fez ser sommelier de humor, tá? Porque como eu não vejo tanto valor no humor em papel, acabou que para eu ver o valor do humor, eu tive que entender o porquê esse humor está sendo feito. O que acabou me fazendo, em vez de rir do humor, rir da intenção do autor. Não é a mesma coisa, mesmo que eu ria nos mesmos momentos que você, ria quase da mesma forma que você, o que acaba fazendo eu ser um pouquinho mais analítico do que eu deveria ser com histórias de humor em mangá. Anime, eu desinvesto, basicamente, tá? Ah, então tu tá falando que isso é mega... Não tô falando. É ao contrário. Eu tenho um humor muito mais infantil, muito mais bobo, muito mais besteirol do que apocalíptico, que acaba eu não vendo tanto valor nesse tipo de obra. Se eu fosse consumir Granblue apenas por ele ser um humor apocalíptico, eu tenho um monte de obras que fazem isso, e eu não vejo tanto valor assim. Um Rick and Morty, um exemplo, o próprio Rick and Morty, que o humor dele não me pega. Ah, mas o Rick and Morty não é desse tipo de humor. Sim, eu sei disso, tá? Tô falando no teor apocalíptico. Eu não sou do tipo que gosta de nada que vá pro apocalíptico, pra teor apocalíptico, de últimas instâncias, o que acaba me fazendo ser uma pessoa que ou o negócio tem que ter apocalíptico e bem feito, só apocalíptico por apocalíptico não me dá graça. Tanto que ele falou que é um anime retardado, que é um anime isso, que é uma história isso, que só tem idiotice, que é um anime bobo, e pra mim é apenas um mangá que conseguiu fazer a conversão do humor com história perfeitamente. Olha a diferença de consumo, tá, gente? Se você gosta de Granblue, fala isso se é
apenas porque é um humor retardado ou porque você gostou dessa fusão. Então você já pode ter noção que eu sou o cara que lê Granblue e gosta muito mais de quando ele para de ser comédia e vai pro drama do que no meio da comédia. Sim, eu sou o cara que assiste Granblue pela história. Me perdoe, me desculpe, eu me peço perdão. Beba um café.